E também eu dirijo um grupo de autoconhecimento, né, religioso, onde a gente também distribui o chá dentro desse grupo. Então, tem aí a união, né, do conhecimento científico, farmacológico, com a união da religião, do autoconhecimento, do trabalho espiritual dentro do uso da ayahuasca. Então, acho que é isso. Legal, legal, perfeito. Eu vou começar então falando só um pouquinho assim também para a gente poder introduzir essa questão, porque é um bate-papo, uma conversa, né, para a gente também poder tirar algumas dúvidas, né? Vou falar assim também só o comecinho da minha experiência, né, com o vegetal, com a ayahuasca, que foi para mim um divisor de águas, assim, um marco na minha vida, né, que me clareou muita coisa, né, e vem clareando muita coisa na minha vida, né, no meu particular, na minha essência, na minha caminhada, né, na minha jornada de autodesenvolvimento, né. Então eu conheci o grupo também e faço parte do grupo onde a Alessandra coordena, né, onde ela dirige, e faço parte já acho que há 3 anos já, tô crescendinho aí. E, e eu percebi, né, venho percebendo que esse assunto é algo assim bem interessante e que algumas outras pessoas estão cada vez mais conhecendo, ouvindo falar, né? Eu tenho alguns clientes meus, inclusive, que eu nunca nem nomeei que eu comungo chá e me perguntaram, chegaram, né, dentro da sessão comentando um pouco sobre que tinham vontade, uma outra pessoa já tinha vivenciado uma vez, e perguntou assim o que eu achava, né, disso. Aí eu tive a oportunidade de falar que eu também conheço, né? E aí eu senti bem forte no coração de poder estar compartilhando um pouquinho desse conhecimento aqui com todos, né, para a gente poder fazer uma conexão bem legal de conhecimento. E a pessoa assim que eu pensei de primeira mão foi você, né? Porque por eu ver o seu conhecimento, o seu trabalho, o trabalho que você faz lá no nosso grupo e também fora dele, é, eu sinto grande admiração. Então, tenho certeza que você é a melhor pessoa para estar aqui hoje partilhando conosco esse conhecimento, né? Há um tempinho atrás, eu fiz uma janelinha no Instagram para o pessoal fazer algumas perguntas, né? Então eu separei algumas, não foram todas, então eu selecionei algumas para a gente poder também estar perguntando, porque eu acredito eu que possa ser também dúvidas e questionamentos de quem está nos ouvindo, né? E eu separei assim numa ordem para a gente fazer assim, uma cronologia. Eu queria ver se seria possível a senhora comentar um pouco sobre a questão da história do chá, né? De uma maneira assim, de uma maneira geral, né? Como surgiu, teve perguntas assim repetidas, né? Da origem, né? Se a senhora, que a senhora estiver podendo nesse momento. Em termos assim, o que eu vou falar é em termos científicos, eu não estou falando do contexto religioso em si, né? Porque dentro do contexto religioso, a gente fala dentro da sessão, né? Que seria o trabalho com o chá, mas Uhum. dentro de um contexto mais assim, histórico, científico, a gente entende que o chá ele teve uma origem dentro da floresta amazônica com os índios, né? Assim, então as tribos indígenas já conheciam o cipó, o mariri, principalmente o cipó, né? Eu acho que antes da gente até começar com o contexto histórico, é legal falar o que é o chá, O né? que é? Então, Perfeito. É.
que é o chá, ele é preparado com dois vegetais, duas plantas da floresta amazônica, né, que é um cipó que tem na floresta, que é conhecido como mariri também, né, que é o Banisteriopsis caapi, um arbusto que é da mesma família do café, né, que é a chacrona, que é a Psychotria viridis. Então, o chá, como é preparado aqui no Brasil, dentro desse contexto religioso, ele é a união dessas duas plantas que são originárias da floresta amazônica, né? E então começou com os índios, né? Com a exploração da floresta, os soldados da borracha, enfim, com essa entrada, né, das pessoas na floresta e o contato com as tribos e o contato com a mata, com as plantas, também houve uma difusão, né, vamos dizer assim, uma expansão desse uso ritualístico dentro de centros urbanos, né? Então, foi daí que começou. A gente tem três frentes importantes, da década de 60, né, entre 50 e 60, com também a exploração da borracha na floresta. A gente tem o Daime, tem a Baquinha, que são outras frentes religiosas, que também foi dessa entrada, né, das pessoas, né, dos soldados, do homem, o homem branco, por assim dizer, né, na floresta, que teve esse contato todo com as tribos, né? Então, daí é que começou então o chá a entrar nos centros urbanos e houve todo esse sincretismo religioso que a gente sabe que tem hoje e que tem até hoje, inclusive cada vez mais, né? Existem muitas formas diferentes de consagrar o chá dentro de um contexto religioso, né? Então, isso vem desse contato mesmo, né, com as tribos. Legal. Depois eu vou até compartilhar no meu story como que é o cipó, né? E como que é Acho bacana. a chacrona, né? Para o pessoal visualizar, né? Para o pessoal saber um pouquinho como ter esse contato. E aí, como você falou, né, da questão da religião, uma das perguntas que eu separei é essa mesma, né? Qual é a relação com a religião? Né? Porque a gente tem, né, a gente tem algumas religiões, né? Então, e normalmente as pessoas elas têm a ideia dessas religiões, né? E como que seria voltado para a religião esse olhar com o vegetal? Sim, a religião, né? A palavra religião é religare, que é essa conexão com Deus, né? Com o espiritual, né? Dentro de como é legalizado aqui no Brasil, né? Então, o chá, ele é legalizado no Brasil, ou seja, não tem nada de proscrito, nada de proibido em se beber o chá dentro de um contexto religioso, né? Então, esse contexto religioso em que o chá é consagrado, o objetivo é justamente esse, é de uma conexão com Deus, né? De fazer essa conexão. E é um uso ritualístico que a gente fala, por que ritualístico? Porque a gente tem um ritual. Assim como, por exemplo, a pessoa vai numa missa, existe o ritual, né? Que é dirigido pelo padre. Da mesma forma, se ele vai, por exemplo, num centro espírita, existe o ritual, que é dirigido ali, né, pela pessoa responsável pelo centro. Também, quando a gente consagra o chá, existe um ritual, né? Então, vai depender do centro religioso. Então, por assim dizer, né? Vamos dizer centro entre aspas, mas instituto, centro religioso que consagra o chá. Então, dentro da União do Vegetal é um ritual, dentro do Daime é um ritual. A gente tem hoje muitos grupos alternativos, né? Que são grupos que trabalham muito com também rituais xamânicos, que também é uma forma de consagrar o chá. Mas o objetivo principal é essa conexão espiritual, essa conexão com Deus, um aumento, uma expansão da consciência, trazer
mais luz, né, para a nossa consciência, abrir o nosso coração, essa conexão divina, né? Então, tem a parte religiosa, sem sombra de dúvida. Beber o chá é religioso, né? Então, nos leva para mais perto de Deus, né? Legal. Traz mais luz. E tem o trabalho de autoconhecimento, que é um trabalho de estudo de si, né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais próximo de Deus a gente fica. E o chá auxilia muito Exatamente. nisso. Legal, perfeito. Adorei. Agora, uma outra pergunta que eu achei bem legal, que aí entra dentro dessa questão assim, da ciência, né? Quais são as propriedades químicas do chá? Uhum. Que foi uma pergunta É, bem feita. sim. Aí é o lado cientista, é o lado professora que vai falar um pouquinho, né? Uhum, sim. Farmacológica. Então, como eu falei, a união de duas plantas, né? Dois vegetais da floresta. A chacrona, que é o arbusto, ela tem uma substância chamada DMT, que é o dimetiltriptamina. Essa substância, ela é muito semelhante a uma substância que a gente tem no nosso corpo, que é a serotonina. Então, nós temos a serotonina no nosso corpo, e a chacrona tem o DMT, que é uma substância muito semelhante à serotonina. Nós também produzimos o DMT, mas uma quantidade muito pequena, enquanto que a serotonina é uma quantidade bem maior no nosso corpo. Então, o DMT ele é muito semelhante à serotonina. O cipó, ele tem substâncias que possibilitam que o DMT alcance o nosso cérebro e exerça os efeitos necessários para que haja essa expansão da consciência dentro do ritual. Então, por exemplo, se a gente fizer um chá só de chacrona, só das folhas e beber, dificilmente o DMT consegue chegar no cérebro, ele vai ser metabolizado antes de chegar. Então, a gente une com o cipó, né, com o mariri, porque o cipó ele vai possibilitar, vai inibir esse metabolismo e possibilitar que o DMT chegue. Então, dentro do cipó, a gente tem três substâncias principais, que são chamadas de armina, armalina e tetrahidroarmina, né? São essas três que inibem o metabolismo do DMT, né? Então, é a união dessas duas plantas. Então, por exemplo, quando a pessoa toma um antidepressivo, o que ela está tentando fazer com o antidepressivo é aumentar a produção de serotonina, Uhum, né? Então, a serotonina auxilia a gente, assim, a sair da depressão. Então, se ela está ansiosa, se ela está deprimida e faz um tratamento com um medicamento antidepressivo, o objetivo é aumentar a serotonina. E o chá tem o DMT que age de forma semelhante à serotonina. Então, dentro de um contexto ritualístico, auxilia muito a pessoa nesse sentido também. Né? A gente, inclusive, tem um trabalho que eu mandei hoje para a Quênia, uma publicação que acho que é de 2019, se eu não me engano, 2018 ou 2019. Eu mandei hoje para a Quênia um artigo científico, foi publicado, inclusive, numa plataforma científica mesmo, indexada, que a gente fala, que eles fizeram um estudo com pacientes que têm depressão resistente, que não conseguem ter um efeito com a medicação que a gente tem no mercado hoje. Esses pacientes receberam o chá, que a gente fala em cápsula, né? Que ele é transformado numa cápsula, e eles tiveram uma resposta extremamente positiva em relação à queda da depressão, né? Então, a gente tem muito tudo mostrando que o chá pode auxiliar. Não é que a gente vai sair por aí agora bebendo um copo de vegetal por dia, né? Um copo de uhum. ayahuasca por dia, não é isso, chá por dia. Mas os estudos mostram que existe assim, um resultado bem, bem positivo para isso, né? E a gente tem muitos outros estudos para Alzheimer, para Parkinson,
As substâncias que tem no cipó estão sendo estudadas para o tratamento de Parkinson e de Alzheimer, auxiliam na reconstituição neuronal. Então, tem muito estudo bacana mostrando coisas boas a respeito do chá, né? Bem positivas, estudos científicos bastante embasados, assim. Legal, é bem importante, né, ter esse lado, né, realmente da espiritualidade e da ciência, né, porque há muito isso está separado, né? Fala, não, isso é uma Sim, coisa e essa é outra coisa e não tem nada a ver uma com a outra, né? E aí a gente começa a ter realmente esse sentido da união, né, das duas ciências, né? sim, Bem legal, é bem isso. legal. Gratidão. E uma outra pergunta, que aí a gente já puxa para essa questão da química, qualquer pessoa pode beber? Então, existem alguns cuidados, né? Por exemplo, a Anvisa, né, o chá é legalizado no Brasil, mas existe todo um contexto para isso. Então, o ideal é que o grupo ele seja registrado e que seja feita sempre uma entrevista para as pessoas que estão chegando no grupo para beber o chá, porque a gente precisa conhecer aquela pessoa e saber se ela está bem, como que ela está, para poder beber o chá. Então, por exemplo, Uhum, problemas cardíacos, hipertensão, arritmia cardíaca, qualquer cardiopatia, a pessoa precisa estar medicada e controlada para poder beber o chá. Porque o chá, muitas vezes, a ayahuasca, né, um dos efeitos dela, principalmente no início, quando começa o efeito, muitas vezes pode acontecer dela alterar a pressão arterial, tanto para mais quanto para menos. Pode gerar um aumento da frequência cardíaca. Então, a pessoa tem que estar a pessoa que tem algum tipo de problema relacionado à pressão arterial ou coração, ela precisa estar controlada e medicada para poder uhum, beber o chá com mais segurança, né? Nas nossas entrevistas, por exemplo, se ela tiver algum problema e não tiver medicada, a gente não distribui o chá para ela, né? Não serve o chá. Se a pessoa está fazendo uso de algum tipo de antidepressivo, é sempre bom ter cuidado, porque o antidepressivo associado ao chá, ele pode ter um efeito somatório, e aí a gente tem uma síndrome chamada de síndrome serotoninérgica, que é uma intoxicação, né? Então, é quando você sobrecarrega o sistema de serotonina. Então, ela está tomando um antidepressivo, aí ela toma o chá, que também tem o DMT, que age na serotonina também, né? Da mesma forma que a serotonina. Sei lá, e ela tomou mais alguma outra substância que também age na mesma, também na serotonina. Então, são várias substâncias agindo de forma somatória, ela pode ter uma intoxicação. Então, também a gente precisa ter cuidado para quem está tomando antidepressivo. Para pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia ou bipolaridade, de uma forma geral, a recomendação também é não beber o chá nesses casos, né? Porque são pessoas bastante sensíveis, né? E então, assim, a recomendação é não distribuir o chá nesses casos também. Eu entendo que cada caso é um caso. A gente procura sempre seguir a recomendação dentro da lei, né? Mas sempre entrevistando a pessoa, entendendo como essa pessoa tá. Ela vai dizer toda a medicação que ela está tomando, né? Todos os problemas de saúde. Se tiver algum problema de saúde, a gente precisa saber. Né? Então, tudo isso é bem importante. A gente fazer uma ficha da pessoa mesmo e saber tudo o que está acontecendo com ela antes dela beber o chá. uhum. É um cuidado que a gente tem. Legal. Esse tipo de atenção, né, e individual, né, eu vejo que é bem Sim, importante, né, eu poder olhar para cada pessoa, né? sim. Agora, uma coisa que é bem importante também colocar é que não existe nenhum estudo que mostre algum tipo de dano, por exemplo, para uma. A gente vê, né, nos grupos religiosos mulheres grávidas bebendo chá, amamentando e bebendo chá.
né? Eu sei que saíram várias reportagens há um tempo atrás, bastante polêmicas em relação a isso, e a gente tem um estudo que foi feito em roedor, não foi feito em seres humanos, ele foi feito em roedor, numa quantidade muito mais alta do que é ingerida dentro de um ritual, né? E aí teve alteração nos bebês, né? Vamos dizer assim, né? Nos filhotes. Uhum. Mas, de uma forma geral, a gente não tem nada na literatura que fale que uma mulher grávida, por exemplo, não poderia beber o chá. Então, quando me perguntam, eu sempre falo que o mais importante é a própria mulher se sentir à vontade, porque às vezes ela está dentro de um grupo religioso e ela está grávida e não quer parar de frequentar, né? Uhum. Então, ela sempre pode ficar muito à vontade para beber ou não beber, é uma escolha sempre da pessoa. Mas não tem nenhum estudo, tá? Eu acabei de ver uma pergunta específica aqui agora, que está perguntando se criança pode. Então, existem grupos que distribuem para as crianças. Para a criança beber o chá, ela precisa estar com os pais, ela precisa ter autorização dos pais e ela precisa estar numa idade já que ela consegue, pelo menos, entender o que está acontecendo e escolher se ela quer ou não beber o chá, né? Eu acho isso bem, bem importante. Mas não tem também nenhuma restrição. Mesmo para as crianças, não tem restrição em relação a isso, né? Então, por exemplo, o nosso grupo, a gente sempre deixa muito livre isso, os pais precisam estar cientes e decidir, e a criança também precisa querer realmente. Eu recomendo sempre depois dos 10 anos, eu acho que é uma idade que a criança já está mais legal para entender, e se ela quiser beber o chá, ela pode participar do ritual, né? Sim, bem legal, bem legal. Agora eu tenho duas outras perguntas que eu acho que uma meio que encaixa na outra. Tá. Quais são os benefícios, né, de se beber o chá? E com que, aliás, e quais os efeitos do chá? Ah, é uma pergunta bem extensa, né? Vamos Bem, lá, as duas acho que estão interligadas, na verdade, né? e qualquer coisa a gente faz uma parte 2. Não sei não se não vai ter que ser, vamos lá. Olha, em termos de benefício, eu vejo que tem muita coisa legal, né? Porque traz um entendimento maior da pessoa, de quem ela da atuação dela dentro, né, da vida. Eu vejo que aumenta a consciência, traz mais presença para a pessoa. O fato dela estar também, é claro, participando de um grupo religioso auxilia muito, né? Esse contexto de pertencimento. Então, são várias coisas. E traz, desperta na pessoa mais amor, mais luz, né? A gente tem um estudo que foi feito com adolescentes, foram dois estudos que foram publicados, eu não me lembro o ano também, mas esses estudos depois eu posso até passar, se for o caso, eu tenho eles, né? Mas é um estudo que foi feito, que eles compararam um grupo de adolescentes que bebia o chá dentro de um contexto religioso e um grupo que não bebia o chá. E o que eles observaram é que aquele grupo que bebia o chá, a ayahuasca, tinha uma percepção maior da natureza, do ambiente que eles estavam inseridos, uma relação mais amorosa com a família, né? Então, tem um despertar nesse sentido, né? Eu vejo que tem esse despertar que abre o coração, traz a pessoa para um olhar mais amoroso, né? Do que está acontecendo com ela e com a vida. Tem outros benefícios, a gente tem muito estudo legal do chá em relação ao tratamento da adicção, né? Então, a gente tem estudos bem bacanas sobre isso, que são estudos que mostram realmente coisas bem positivas em relação ao tratamento da adicção. Claro que são estudos
que na realidade a pessoa também está inserida num contexto religioso, né? Então é a associação do chá dentro de uma direção, que eu vejo que isso também é importante, né? Ela está frequentando um grupo que seja sério, que seja cuidadoso com ela, que, né? Um grupo que tenha uma ética para estar orientando, né? Então isso é muito importante. Mas a gente vê muito benefício em relação a isso, a depressão, a adicção, relacionamentos interpessoais, o contexto dela em relação à sociedade, à vida, uma maior consciência do mundo. E isso tudo é assim, é geral, né? Sim, É que a gente vê a hora que acaba o ritual, acaba a sessão, a gente vê como a pessoa tá, né? é Claro que é todo um verdade. trabalho diário depois, né? O chá não, ele não vai fazer milagre, né? Ele mostra Exatamente. a pessoa depois ela tem que continuar fazendo o trabalho dela normalmente, assim, normalmente fazendo o trabalho dela durante, né, no dia a dia dela. Mas o chá mostra o caminho para ela nesse sentido, né? Que eu acho bem legal. Em relação ao efeito, se a gente for falar de um ritual, por exemplo, como o nosso, né, que é um ritual que dura 4 horas, e vai de grupo para grupo isso, o nosso ritual é em torno de 4 horas, então, às 8 da noite a pessoa bebe o chá, pontualmente todos bebem juntos, né? Depois de em torno de meia hora, 1 hora, ela vai. Em torno de meia hora, 1 hora, ela começa a sentir os primeiros efeitos físicos, né? Às vezes dá uma sonolência, às vezes o corpo fica um pouquinho mais lento, e há um aumento da sensibilidade, né? A sensibilidade auditiva, a sensibilidade também em relação à visão, ela vai ficando mais sensível, porque o chá, ele traz isso, ele desperta muito o nosso corpo. Então, aumenta a sensibilidade, né? Visual, auditiva, o aroma, a pele, né? Ele aumenta a nossa vibração, né? Aumenta a nossa vibração, Né? exatamente. Mexe com os nossos chakras, né? Eu sinto fortemente, né? Como ele trabalha, Também, como a ele parte mais mexe. sutil, né? A parte mais sutil é que está tudo vibrando mais rápido, de fato, né? Isso leva a um efeito físico, né? Entre 1 e 2 horas, a gente diz que é o pico do efeito. Que aí cada ritual chama de uma forma, né? Mas entre 1 e 2 horas a gente tem esse pico. Então, por exemplo, a pessoa pode ter alterações visuais, né? Que essas alterações visuais não são alucinações. Essa é a diferença, não é uma alucinação. É porque tá tendo uma ativação maior no cérebro. Então, tá tudo trabalhando de uma forma mais intensa. Então, visualmente, a gente tem uma alteração que normalmente a gente não teria. Né? Visualmente isso acontece, porque o cérebro está desperto, né? Os neurônios estão trabalhando mais. Né? Então, as pessoas escrevem, eu vi luzes, enquanto eu estava ouvindo a música, eu vi luzes, eu tive uma visão assim, tem tudo isso, mas se ela abrir mesmo os olhos, ela vai saber onde ela está, ela sabe o contexto que ela está inserida, não existe perda da consciência nesse sentido, né? Pelo contrário, existe uma consciência expandida de onde ela está realmente. Né? Ela fica mais sensível à música. Quem bebe o chá há muito tempo, já tem músicas que já não consegue mais ouvir, né? Quer ouvir coisas que elevam, né, o pensamento, abrem o coração. A gente não quer mais ouvir coisas que nos levam para baixo, né? Porque vai deixando a pessoa realmente mais sensível. E Sim. aí esse efeito, ele em torno de 1 a 2 horas. Até 2 horas a gente tem esse pico, né? Pode cair um pouco a pressão, isso acontece, dá frio, né? Embrulha o estômago. Às vezes acontece da pessoa vomitar, né? Pode acontecer de ter uma diarreia, que isso também faz parte do efeito, né? Não é uma regra, mas pode acontecer, porque está movimentando o estômago mais rápido. Aí, depois dessas 2 horas, a tendência é o efeito começar a diminuir, né?
Então, a menos que ela repita o vegetal. Se ela não repetir o vegetal, a tendência é o efeito do chá começar a diminuir, da ayahuasca começar a diminuir. Dentro de um ritual de 4 horas, em 4 horas ela já está retornando do efeito que a gente fala, né? Do efeito. Legal. E aí vem da percepção emocional, né? Que abre o coração, às vezes dá vontade de rir, às vezes dá vontade de chorar, e vem um pensamento. Enfim, pode acontecer dela se lembrar de alguma coisa que aconteceu na vida dela e que agora ela quer retomar, né? Porque abre o coração realmente, né? Alguém perguntou se é normal a gente não ouvir as músicas. Sim, é normal, porque às vezes a gente fica tão sensível, e que a consciência é tão expandida que a gente vai para dentro de si, né? E às vezes não ouve as músicas. Não é que não está ouvindo, a nossa atenção está em outro lugar, né? Mas as músicas estão ali. Se você parar e voltar, você vai ouvir a música. Né? Eu queria até aproveitar para fazer uma observação em relação a, já que a gente está falando sobre os efeitos, Sim. é muito comum chamar a ayahuasca de alucinógeno, Uhum. né? Falar muito essa palavra alucinógeno. E a gente vê muitas vezes em alguns artigos falando sobre dessa forma, alucinógeno. Hoje em dia, a gente está substituindo essa palavra alucinógeno para falar da ayahuasca por enteógeno. Né? Enteógeno. Enteógeno, são plantas enteógenas, são planta professora, que a gente fala, né? Uma planta professora que vem ensinando. Porque o alucinógeno, ele ganhou um contexto, muitas vezes, negativo e pejorativo, né? Então, a maioria dos grupos religiosos estão, inclusive, pedindo para a gente substituir essa palavra alucinógeno por enteógeno. A palavra alucinógeno, ela nasceu de uma escala que um cientista criou, essa escala, para medir o efeito do DMT. Só que ele fez a escala de uma forma positiva, querendo mostrar os efeitos positivos do DMT, mas a escala acabou ganhando um contexto negativo. Então é Legal. isso. Legal. E uma outra pergunta, né? Que você falou que dentro da sessão pode repetir, né? E qual é a frequência que a gente pode fazer uso do chá? Que teve algumas perguntas como essa. Sim, tem isso, né? Essa é uma coisa que todo mundo pergunta. Tem gente rindo aqui. Eu sei, viu, O Guilherme? Guilherme, Tipo, falando, dar um pouquinho para cá que tá ficando escuro. Então, a frequência dentro de um contexto religioso geralmente é a cada 15 dias, né? Porque a cada 15 dias, porque é o período que a gente precisa para assentar tudo que a gente viu dentro do efeito, dentro do ritual, poder sentir tudo que aconteceu, poder processar tudo. E mesmo que o efeito físico tenha ido embora, o chá, a ayahuasca, continua agindo de uma forma vibracional, sutil no nosso corpo, né? Então, esse efeito sutil, ele permanece por mais tempo. Então, seria em torno de 15 dias. Quando a gente está falando, por exemplo, de adictos, de pessoas com depressão profunda, pode acontecer de fazer um uso mais frequente, né? Então, a gente tem trabalhos, né, mostrando uma vez por semana, 2 vezes por semana, para essas pessoas que têm adicção ou depressão profunda, né? Que aí já é um tratamento, né? Por assim dizer. Sim. Legal. Só para finalizar, falando em tratamento, uma coisa que é importante deixar bem claro, que legalmente no Brasil o chá ele só pode ser utilizado no contexto religioso, ritualístico. A gente não pode, por exemplo, pegar o chá e prescrever o chá, fazer um tratamento com o chá. Agora, isso legalmente não é permitido. Mas dentro de um contexto científico é. Então, eu tenho um projeto de pesquisa, eu tenho 50 pacientes com depressão,
eu quero tratar esses pacientes com depressão com ayahuasca e vou colher amostras, medir parâmetros desses pacientes. Posso fazer isso? Posso, né? Agora, eu não posso, dentro de um consultório, prescrever ayahuasca. Uhum. Isso, num contexto terapêutico, a legislação não permite, mas permite no contexto de pesquisa ou no contexto ritualístico, tá? É bem legal poder entender essa parte, porque eu me lembro que eu tenho um colega que isso já faz bastante tempo. Foi logo que eu comecei a conhecer e ele falava que ele não queria participar de um grupo, ele queria comprar e beber na casa dele para ele ter as compreensões dele, no tempo dele, Sim. né? É, será que você poderia comentar um pouquinho sobre pessoas que de repente possam ter essa ideia, né, de comungar, de beber esse chá sozinho, de uma maneira individual? Sim, eu não recomendo. Eu não recomendo beber o chá sozinho. Eu não recomendo fazer isso. Comprar, primeiro porque você comprar, a gente não sabe exatamente de onde está comprando e o que tem naquela garrafa. Ah, eu encontro chá sendo vendido na internet? Encontro. Mas eu Uhum, não sei qual foi a planta que foi colocada lá, eu não sei qual foi a substância que foi colocada lá. Não dá para garantir, a gente não tem garantias em relação a isso, né? E eu não recomendo, porque a partir do momento em que a gente bebe o chá e entra no efeito do chá, a gente pode acessar coisas, pensamentos, é, às vezes até traumas, né, que de repente a gente esqueceu e acessa. E se não tiver uma direção adequada, se não tiver uma orientação adequada ali, a pessoa pode, assim, ter um surto, inclusive, né? Ela pode entrar em surto. Eu conheço, isso eu estou dizendo, que eu conheço casos em que a pessoa entra em surto, né? Porque não fez de uma forma, não estava sendo orientada, não estava sendo assistida, né? Então a minha recomendação é que sempre seja feito dentro de um ambiente seguro, sob supervisão, sob orientação, né? Porque se a pessoa entra, quem está ali cuidando e orientando tem essa condição de ir trazendo a pessoa de volta, né? Então, eu não recomendo fazer esse tipo de experiência, não. uhum. Legal. É, e precisa, para a gente finalizar as perguntas aqui que a gente selecionou, precisa ter alguma preparação antes de beber, questão, por exemplo, com alimentação. Como que funciona isso? Então, isso depende muito de grupo para grupo. Tem grupos, por exemplo, que pedem para ficar 3 dias sem comer carne, ou que pedem para ficar 3 dias sem praticar sexo. Depende muito. Cada grupo tem a sua forma de trabalhar, né? Por exemplo, com a gente lá não tem nenhuma restrição. Pode comer carne, inclusive a gente serve carne no almoço, porque o grupo se reúne desde cedo para trabalhar, né? E a gente serve carne. Eu sou da opinião de que a pessoa tem que estar bem alimentada, com o corpo bem fortalecido, bem aterrado para poder beber o chá, né? Que aí ela consegue ter tá bem ali para poder ter um efeito, né? Entrar mesmo no efeito do chá de uma forma mais assim, fortalecida, né? Mas tem grupos que, inclusive, recomendam jejum. Então, isso vai muito de trabalho para trabalho. Uma coisa que eu vejo que todos os grupos são unânimes, né? É não consumir álcool, né? Uhum, Principalmente no dia, porque o álcool ele tem um efeito que pode se combinar com o efeito do chá no sentido negativo, né? Ele tem um efeito oposto ao efeito do chá. Não é legal, isso pode intoxicar e a pessoa pode passar mal, né? uhum, Não consumir nenhum outro tipo de droga também, além do álcool, é a recomendação para que a pessoa fique com o corpo limpo para poder estar recebendo o chá e sentindo o efeito do chá. Então, a maior recomendação sempre é essa: sem álcool, sem nenhum tipo de droga, né?
O chá, ele trabalha com muitas memórias no nosso corpo, e a memória da dicção é uma memória que o chá trabalha muito, em termos de no cérebro, né? Uhum. Então, ele vem tirando, vem trabalhando essa questão da adicção. Então, se a pessoa consome álcool, consome uma droga e vai beber o chá, são efeitos opostos e ela realmente pode passar mal durante o trabalho, né? A única adicção que eu vejo que é bem difícil é o cigarro, né? O cigarro a gente não pede para a pessoa ficar sem fumar, porque é muito complicado para ela, né? O cigarro é uma adicção muito forte. Mas se durante a sessão a gente pede para não consumir o cigarro, Uhum. né? Se possível, se a pessoa conseguir. Legal, joia. Será que a gente poderia falar um pouquinho sobre a questão energética, né? Sobre essa atuação dos efeitos do chá dos nossos chakras, né? Como que ele vem, como que ele começa a atuar, né, dos nossos chakras, porque eu vejo que os chakras são assim de extrema importância, né, para os nossos sentidos, né, para o nosso corpo físico e para o nosso corpo emocional, né, e mental. E como que o chá ele vai atuando nos nossos centros de energia? Tá. Então, o que eu já li a respeito, aí a gente vai entrar num contexto vibracional, né? Sim. É que existe um padrão vibratório que é acelerado. Quando a gente bebe o chá, esse padrão ele aumenta, né? Então é como se as moléculas do nosso corpo começassem a se chocar mais rápido, elas se movimentassem de uma forma mais rápida. Nós temos centros energéticos no nosso corpo que são os chakras ou centros de força. Aí depende, cada filosofia e religião pode chamar de uma forma, né? Uhum, sim. Não é o caso, são centros. E numa coisa todos são unânimes, né? Os principais centros, quais são? Sim. A gente tem um no estômago, a gente tem o sexual, a gente tem um que fica no períneo, né? O outro que fica no peito, que é o coração, tem a ver com o coração, enfim. E o chá, ele aumenta esse padrão vibratório. Conforme ele vai aumentando esse padrão vibratório e as moléculas começam a se chocar de uma forma mais rápida, esses centros também passam a girar de uma forma mais intensa, né? Então, essa energia, ela vai do centro mais básico, do chakra mais básico e sobe. E a tendência é subir no estômago. Por isso que às vezes eu falo em sessão, a pessoa está sentindo enjoo. Por quê? Porque está movimentando, Uhum, né? A gente tem um centro de força no nosso estômago e está movimentando esse centro. Por isso que às vezes vem o enjoo e a vontade de vomitar. uhum, Sobe para o peito, que aí às vezes a pessoa tem vontade de chorar, ela se emociona, ela ri, porque está abrindo, né? E vai subindo, sobe pela garganta, sobe. A gente tem o terceiro olho, né? Que é o outro centro. Por isso que vem a questão das visões que a gente tem dentro da borracheira, né? Isso os falando no sentido insights, né? insights, por quê? Porque está abrindo, né? A gente tem um ponto de força aqui. E a gente tem o outro que é o chakra coronário, que fica no centro aqui da cabeça, né? No topo da cabeça, que nos conecta com a espiritualidade. E aí, muitas vezes, a gente tem mesmo uma percepção de Deus, quando a gente bebe o chá muito forte, né? Então, aumenta muito esse padrão vibratório. Por isso que é muito importante, durante né, quando a pessoa sabe que vai beber o chá, ela não contaminar mesmo o corpo dela com álcool, com outras drogas, pelo menos no dia, né? Ou um dia. Eu sempre peço 2 dias antes, né? Uhum, E no dia também. Por quê? Porque isso possibilita que essa vibração ela corra de uma forma mais livre, limpa no corpo. limpa, né? Eu tô Legal. vendo alguém perguntar, alguém fez uma pergunta se o chá tem propriedades afrodisíacas. Ai, deixa eu ver quem foi, não tô enxergando quem Foi o foi. Hugo. O Fisicamente Hugo. falando, olha, se a gente parte do princípio que abre o nosso coração e nos torna pessoas mais amorosas, né?
e que uma das manifestações do amor é o sexo, então a gente pode dizer que sim, tem uma ação afrodisíaca, né? Porque de fato a gente fica mais amoroso, né? Então, nesse sentido, há uma entrega maior da pessoa, ela quer estar mais perto de quem ela ama, não existe mais aquele medo naquele momento, porque tudo está certo, ela sente no coração dela que está tudo certo. Então, nesse sentido, eu posso dizer que tem. Quimicamente falando, não tem nenhum estudo farmacológico sobre isso. Eu estou falando no sentido mais vibracional mesmo. Alguém também me perguntou se em floral, porque eu já vi floral de mariri, óleo essencial de mariri, se funciona. Não sei dizer, né? Eu também nunca vi nenhum estudo sobre isso e eu mesma nunca experimentei nem o floral, nem o óleo essencial, né? Para saber. Mas eu acredito que sim, porque se a gente pensa que o floral também tem uma capacidade vibracional muito grande, né, preparado através de um padrão vibratório, eu vejo que poderia ter efeitos benéficos, sim. Legal. Deixa eu. Então, eu vi uma pergunta aqui falando para a gente falar do mestre. Será que seria possível a gente falar um pouquinho do mestre, Gabriel, dentro da nossa egrégora? Então, eu não vou entrar em todo o contexto histórico, porque eu até, assim, eu gostaria que depois você chamasse talvez até uma outra pessoa para falar, alguém que tivesse mais experiência no sentido histórico mesmo, para falar do mestre Gabriel. Eu estudei bastante dele, né, e dentro da nossa egrégora também, mas seria bom se a gente tivesse alguém com uma vivência maior para falar Uhum, no sentido mais histórico do mestre Gabriel, né? uhum, A gente tem pessoas que conheceram outros mestres que ganharam a estrela dele, inclusive. O que eu posso dizer é que o mestre Gabriel ele é o fundador da União do Vegetal, né? E nós distribuímos o chá lá no nosso grupo dentro da egrégora do mestre Gabriel. A gente não é da União do Vegetal, né? Nós não somos da UDV como entidade, mas bebemos chá dentro dessa egrégora, né? E uhum. seguimos os ensinamentos do mestre Gabriel no nosso ritual. Então, isso que eu posso dizer. E o Legal. ensinamento, né, vamos dizer assim, do mestre Gabriel, que é o ensinamento que é falado em sessão, é luz, paz e Luz, amor. paz e amor. Né? É a união dentro da luz, paz e amor. Né? Então, é o que, para mim, é assim, vamos dizer que traz tudo o que a gente precisa nesse momento. Né? Sim, exatamente. O Muito, mestre muito, Gabriel, muito ele legal. foi, só para colocar, né, ele foi soldado da borracha, e ele viveu, né, em Manaus, ele viveu em Porto Velho, ele viveu em vários assentamentos onde havia a exploração da borracha, e foi lá que ele recebeu o chá pela primeira vez, 1º de abril, né? 1º de abril. Foi bem no dia 1º de abril. Que ele recebeu o chá de um homem chamado Chico Lourenço. Né? E desde então houve um despertar, né, dele, da missão que ele tinha para cumprir aqui na Terra, que era trazer a união do vegetal, né, por assim dizer. Né? Sim, É bem interessante porque ele tinha uma busca, né? É o que a gente lê, ele já lê a respeito dele, eu já li a respeito dele, que as pessoas falam, é que ele já tinha uma busca muito antes de conhecer o vegetal. Ele dizia que estava buscando um tesouro, né? E esse tesouro era a ayahuasca, era o chá, era o ayahuasca. vegetal. Né? Quando Legal. ele bebeu o chá pela primeira vez, ele entendeu que era o tesouro que ele estava procurando. Né? Legal. Então, só uma outra questão para a gente esclarecer, que algumas pessoas elas não entraram no começo. Dentro do nosso grupo, dentro da egrégora do Mestre Gabriel, nós chamamos o chá de vegetal, certo? Isso, certo. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa ela conhece o chá como ayahuasca ou como Santo Daime, que também é bem popular conhecer dessa maneira, né? E às vezes fica a dúvida, é o mesmo chá? Como que funciona? Sim, Como que é?
Sim, é o mesmo chá. Então, ayahuasca, daime, vegetal, oasca, como a gente vê às vezes também em alguns trabalhos, é o mesmo chá, né? É preparado da união da chacrona com o mariri. O que muda é o contexto religioso. É claro que às vezes no processo de preparar o chá, como cada ritual tem, como cada grupo tem o seu próprio ritual para preparar o chá, às vezes muda também um pouco a maneira como ele é preparado, mas sempre é a união da chacrona com o mariri. A gente até tem no Peru alguns grupos religiosos no Peru que preparam chá com outras plantas. Sempre é o mariri, mas muda a chacrona. No Peru, eles também têm outras plantas que são ricas em DMT, que às vezes entram no lugar da chacrona para preparar o chá, tá? Mas isso no Legal, Peru. Aqui no Brasil, sempre é a chacrona com o mariri. legal. E aí, como você falou, essa questão de outro país, acho que seria interessante falar. Isso é reconhecido a nível assim, mundial, né? Se expandiu de uma maneira Sim, muito grande, né? Eu tenho um amigo que está no sim, Canadá, ele falou assim, nossa, ele não, nunca bebeu, mas ele falou, nossa, aqui tem um grupo, né? No sim. Canadá. Então, assim, isso se expande de uma maneira bem forte, né? Uhum. Legal. Sim. A gente tem países que já liberaram, por exemplo, né? Então, se eu quiser ir daqui para o Peru, eu posso beber o chá lá e vice-versa, não tem problema em relação a isso. Lá é legalizado. A Uhum. gente tem países em que, assim, alguns estados são legalizados e outros não. A gente tem países que é totalmente proibido. Uma coisa que é importante deixar claro é que no Brasil o DMT é uma substância proscrita. Então, por exemplo, se a pessoa comprar o DMT purificado em algum mercado aí, alguma coisa assim pela internet, sintetizar o DMT é proscrito. Ele é uma substância proibida, tá? Mas a chacrona não é proibido, o mariri não é proibido, o chá não é proibido. As plantas que têm DMT não são proibidas. Né? É Legal. diferente quando a gente fala da cannabis, que tem toda a questão da cannabis ser uma planta proscrita, né? Mas no caso das plantas que têm DMT, elas não são proscritas no Brasil. Mas o DMT purificado é proscrito, é proibido, tá? É bem importante entender, compreender isso. É importante entender isso, até inclusive a gente fez um estudo alguns anos atrás, comparando várias amostras de chá e de substâncias apreendidas pela polícia, para mostrar a diferença, né, do que é o chá e do que é uma substância que realmente é proibida, né, e que tem muitas vezes o DMT. Porque às vezes a pessoa foi presa com DMT e a pessoa fala que ela estava com o chá, porque o Aham. chá tem DMT, né? Então existe muita confusão, é importante a gente esclarecer que não tem nada a ver. Se ela foi presa com o DMT é outra coisa, não tem nada a ver com o chá. Que inclusive o DMT ele pode ser muitas vezes usado de forma fumada, inalada ou injetada e pode causar intoxicação, né? Pode causar uma intoxicação, pode causar colocar risco de vida à pessoa. Isso não tem nada a ver com o chá. O chá não faz isso. Então, Legal. é bem importante a gente diferenciar isso, né? Legal, sim, com certeza. Com certeza. Alessandra, a gente vamos assim procurando ir encerrando. O papo tá maravilhoso. Só que Tá, eu tenho medo, eu tô meio gato escaldado. Eu tenho medo da live cair, porque já aconteceu isso tá, comigo. tá bom. E então, as outras perguntas a gente pode deixar para um outro momento, né? Quem sabe a gente não faz uma parte 2 aí porque tem bastante Tá bom. assunto, tem bastante coisa legal, né? Agora, assim, o que eu vejo assim que é bem assim legal
para a gente finalizar, é trazer essa consciência de que o vegetal é uma ferramenta, né, para Isso, gente de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? Porque eu vejo que, isso, independente das missões que cada um tem, né, das missões mesmo de vida que cada um tem, dos propósitos, eu vejo que algo em comum existe entre todos nós, que é o autodesenvolvimento, que é buscar o contato com o nosso eu maior, com a divindade, sim, né? E a gente vai traduzindo é o contato com Deus, voltar, né? é isso mesmo. Então eu vejo assim que é uma ferramenta que ela não vai fazer pra gente, porque eu inclusive tinha essa percepção, a primeira vez que eu fui comungar o chá, ai, eu vou me transformar. Pensei que beber ia virar outra pessoa. Em partes, sim, né? Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu bebi o primeiro copo de vegetal. Ai, meu Deus, tem 2 minutos. Mas a gente tem que trabalhar, né? É uma ferramenta aí de autoconhecimento, né? Então vamos finalizando que a gente tem 1 minuto e 45 Ai, meu segundos. Deus. Lele, Adorei estar com você, viu? nossa, eu quero agradecer você pela disponibilidade, por essa conexão que a gente fez aqui. Foi sensacional, incrível. Gratidão pela disponibilidade em estar partilhando aí seus conhecimentos com a gente, viu? E gratidão aos irmãos, às pessoas que fizeram também parte dessa conexão. Foi incrível. Gratidão também pelas perguntas que fizeram. Desculpe a gente não poder responder todas aí que foram fazendo aqui agora na hora, porque realmente o tempo é um pouquinho limitado. Mas quero agradecer. Beijo no coração de todos. E até breve. Até. Tchau, tchau. 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 Ah, Lili, vamos tirar uma foto. Ah, tá bom. Vou tirar um print. 1, 2, 3 e. Aí, gratidão, minha flor. Beijo. Tchau, querido. Tchau, tchau.